Olá, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre projeto de texto. Então, o projeto de texto, ele é avaliado de forma direta no Enem, né, por meio da competência 3, e ele é avaliado de forma indireta nos demais concursos vestibulares. Bom, e sobre o que diz o projeto de texto? O projeto de texto nada mais é do que um planejamento prévio que se faz, né? Referente ao seu texto. Então, qual vai ser minha tese, quais serão meus argumentos, que repertórios eu vou utilizar para apresentar meu tema, para apresentar os meus argumentos. Então, sempre pensando nisso antes de escrever. Então, você pega uma folha e faz um planejamento à parte no seu texto, tá? E por meio de um esquemazinho mesmo. Então, a gente faz um esquema bem pequenininho e por meio daquele esquema eu consigo me direcionar. Então, eu sei de onde eu vou sair para onde eu vou chegar, quando eu tenho um bom planejamento. Quando o aluno não faz um planejamento, ele começa a escrever um texto de qualquer maneira. Um texto, eu falo que é um texto escrito a esmo. Então, ele não sabe de onde ele vai sair, ele só sabe que ele vai escrever sobre o tema X, nem o que ele vai abordar e que tipo de conhecimento de mundo que ele vai trazer para dentro desse tema, para poder sustentar tanto o próprio tema quanto os próprios argumentos, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar as palavras-chave do tema, como já estudado no vídeo sobre o tema, né? E pensar em um repertório que tenha afinidade, que tenha relação direta com esse tema, para eu poder trazer isso para dentro do meu texto. Então, por exemplo, eu tenho um tema, soluções para o sistema carcerário no Brasil. Então, minha palavra-chave é sistema carcerário e eu preciso pensar nas palavras soluções, porque é uma palavra que vai nortear o meu desenvolvimento de texto, né? Bom, dado isso, se eu estou falando de sistema carcerário, eu posso começar a minha introdução, por exemplo, com o filme Carandiru, que tem relação direta com o tema. Por meio do filme Carandiru, eu trago isso para dentro da realidade, como vocês já viram nos exemplos, né? E apresento os meus argumentos. Dado outro tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, olha, eu estou falando de preconceito, que é o estigma, né? E estou falando de doenças mentais. Então, eu posso trazer para apresentar esse tema ali na introdução, eu posso trazer o filme Coringa, né? Porque o Arthur Fleck lá, ele tinha doenças mentais, né? O livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, por exemplo, que fala ali de Barbacena. Então, também são repertórios que a gente vai tratar durante o curso, né, sobre o que você pode escrever. Então, o primeiro passo, pensar em repertório, uma área de conhecimento que tenha ligação direta com o meu tema, tá? Segundo passo, construir o seu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista é a sua tese. Dado o tema, soluções para o sistema carcerário no Brasil, eu posso trazer uma tese da seguinte maneira. O sistema carcerário é uma instituição falida que não concretiza os objetivos destinados para tal. Então, coloquei meu ponto de vista, estou falando que ele não funciona, tá? Dado o tema, o estigma associado às doenças mentais, eu posso dizer que o estigma associado às doenças mentais ainda é um problema a ser enfrentado no Brasil, tá? Então, estou dizendo que existe realmente um preconceito contra as pessoas que possuem doenças mentais. Então, a tese é o ponto de vista. Feito isso, eu preciso perguntar para a minha tese por que eu penso dessa maneira. Para quê? Para eu pensar nos meus argumentos. Esses argumentos eles estarão presentes na introdução de forma, né, que eu vou apresentá-los tão somente, mas eles estarão desenvolvidos no corpo do texto. Então, dado o tema, soluções para o sistema carcerário no Brasil, eu já apresentei minhas teses, falei que ele é uma instituição falida. E por que ele é uma instituição falida? Por conta da omissão governamental, que seria o argumento 1, desenvolvimento 1, e por conta da educação deficitária, argumento 2, desenvolvimento 2, tá? Sobre o tema, por exemplo, estigma associado às doenças mentais, então eu disse que isso é um problema, que é o meu ponto de vista, e por quê?
Porque existe falta de informação sobre o tratamento psiquiátrico, argumento 1, desenvolvimento 1, e existe uma dificuldade nos postos de atendimento para as pessoas que têm esse tipo de doença. Então, argumento 2, desenvolvimento 2. Então, observe que só aí eu já construí praticamente a minha introdução. Então, apresentei tema, apresentei a tese e 2 argumentos, perguntando o porquê. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em repertórios que vão sustentar os meus argumentos, né? Então, qual repertório vai sustentar argumento 1, qual repertório vai sustentar argumento 2? Então, no tema do sistema carcerário, ó, o primeiro argumento é a missão governamental. Eu posso trazer a LEP, que é a Lei de Educação Penal, né? Que fala sobre educação penal. Execução penal, desculpa. Então, o artigo 1º fala que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Só que isso não é feito, então por isso que existe essa omissão governamental, certo? Para o argumento da educação deficitária, por exemplo, que seria o segundo desenvolvimento, eu posso trazer os dados do PISA, né? São dados que o Brasil faz a prova a cada 3 anos e sempre está na lanterna aí, o que corrobora o inchaço do sistema carcerário no Brasil. Bom, sobre o tema, o estigma associado às doenças mentais, então meu primeiro argumento é sobre a falta de informação sobre o tratamento psiquiátrico, né? Para ele, eu posso trazer um repertório, por exemplo, que a psiquiatria não é considerada atendimento básico do SUS, mas sim um atendimento especializado apenas, né? E também posso trazer o artigo 6º da Constituição, que diz que as pessoas têm o direito à saúde, mas esse direito, nessa questão, ele não é cumprido. Sobre a dificuldade nos postos de atendimento, eu posso trazer um dado que quase 1 milhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, esse dado de acordo com a OMS. Então, são áreas do conhecimento que eu vou trazendo para dentro do meu texto, e aí depois, o que eu faço com tudo isso? Eu escrevo todas essas informações em forma de parágrafos. Então, o projeto de texto é num cantinho do meu texto, eu vou pensar, beleza, qual repertório eu vou trazer para a introdução, minha tese é essa, argumento 1, argumento 2, e para sustentar argumento 1, repertório 1, repertório 2. Isso, tão somente isso. Se você esqueceu o que você vai escrever, volta lá no seu projetinho, que está no cantinho lá do seu texto, e vê qual que é a relação entre os argumentos, o que você vai colocar, para você continuar o seu processo de escrita. Então, o projeto de texto é fundamental. E lá na conclusão, o que você vai fazer? Se for o Enem, por exemplo, você vai resolver esses argumentos que você planejou, que você colocou na introdução, desenvolveu e resolveu, tá? Se for outro tipo se não for Enem, vestibular, concursos, você vai retomar essas ideias e fechar, como a gente já viu aí em todo o curso. Tá bom? Mas o projeto de texto é fundamental para que você tenha um texto bem escrito, organizado, coeso, com todas as ideias lá que você apresentou na sua introdução, desenvolvidas e fechadas no final. Certinho? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!